Estamos voltando aí, moçada? Vamos voltar aqui. Só um momento. Eu parei para mostrar um vídeo para vocês, para que eu possa mostrar uma ideia de uma aplicação das nanopartículas magnéticas para aplicação ambiental. A ideia aqui está em inglês, mas que vocês possam ver o poder desses materiais magnéticos em termos de sustentabilidade quando a gente tem um olhar ambiental para corantes que podem ser utilizados nas indústrias de tecido, que usam, por exemplo, o azul de metileno, um corante muito utilizado dentro, por exemplo, das fábricas de jeans. Tá bom? Vou aumentar aqui um pouquinho o som para vocês e vou colocar aqui para rodar. Ele tem uma tradução em inglês, mas o que o interessa é mais a visão desse tratamento e preste bastante atenção no final do vídeo, em que no final do vídeo você vai ver a diferença. Tem dois frascos, um com e outro sem material nanoparticulado, e no final ela vai se usar de um ímã para poder retirar o material que está complexado, ok? Complexado com as nanopartículas magnéticas. We have developed at CISECO, the Aveiro Institute of Materials, a method for preparing new hybrid materials comprising silicon biopolymers intimately connected at nanoscale. These biopolymers can be extracted from seaweeds and shrimp shells, for example, while silica is found in sand. Using this method, we can prepare spherical hybrid-based materials smaller than 1 micrometer and, importantly, without adding surfactants that would need to be eliminated in later production steps. Thus, these are eco-friendly materials of interest for a number of applications in environmental and industrial areas, including water treatment and debris coatings for food packaging. Our approach is also effective for coating particles of variable nature and size. By coating magnetic particles, we can produce multifunctional materials that can efficiently remove organic pollutants from water owing to hybrid coating, and can be separated from water by a simple and fast way using a magnetic field. Esse vídeo mostra, vocês vejam que no final ele aplica um campo magnético nas nanopartículas magnéticas que já estão interagindo com o corante, agregando o corante, possibilitando que esse corante possa ser eliminado, uma via de tratamento sustentável do meio ambiente. Pode ser inclusive infelizmente às vezes acontece, né? Alguns rejeitos que estão jogados equivocadamente, de maneira errada, nos rios, poderia ser utilizado dentro de certas condições para poder se corrigir por esses problemas que nós vemos aí de contaminação. Por fim, eu queria falar um pouquinho sobre a nanohidrometalurgia magnética. Eu vou terminar essa aula falando disso e mostrando um vídeo muito interessante sobre a questão da nanohidrometalurgia magnética. Bem, o setor mineral, isso é uma característica aqui no Espírito Santo, né, e no Brasil inteiro, né? A exploração mineral tem um peso comercial gigantesco, equiparado ao setor de petróleo e da agro, e o setor agropecuário. Só que a questão sempre do beneficiamento, quando a gente fala da metalurgia, o beneficiamento e o processamento químico da metalurgia extrativa, ela é sempre... Bem, primeiro, ela pode acontecer de três formas. Ou ela vai ser por pirometalurgia, ou ela vai ser por hidrometalurgia, ou ela vai ser por eletrometalurgia. Na pirometalurgia, o processo é caracterizado pela redução com carvão ou com elementos eletropositivos, como alumínio,
Então, ela é altamente emissora de gases estufa, gera metais de baixa pureza, tem que fazer processo de purificação, gera escórias, poluentes. Na eletrometalurgia, a gente tem um processo de eletrodeposição de um elemento químico, com base em reatores eletroquímicos, especialmente projetados para redução do metal. E na hidrometalurgia, nós trabalhamos com o quê? Com um processo de lixiviação do minério, né, com um tratamento ácido. Alternativamente, pode ser por vias usando bactérias, geradores também de ácidos, e seguido por um tratamento com agentes complexantes. A lixiviação também, ela apresenta certas dificuldades para minerais como cobre, dentro das suas vias de tratamento ácidos, que geralmente não são eficientes no caso do cobre. Mas, de qualquer maneira, após a lixiviação, sempre você tem um processo de purificação dos elementos metálicos liberados por meio da extração usando um solvente e sucessivas etapas de purificação usando agentes complexantes. Aqui eu mostro um exemplo. Claro, um exemplo de inovação que está acontecendo na hidrometalurgia com base na nanotecnologia, usando para isso de nanopartículas magnéticas. Um processo metalúrgico que está sendo modificado com essa tecnologia, ele troca a parte dos agentes complexantes e o solvente que é usado para a extração dos metais que foram lixiviados, pela utilização das nanopartículas superparamagnéticas como complexantes. Geralmente elas são funcionalizadas, então você tem coberturas com silicatos, com aminosilanos e depois uma cobertura, mais uma cobertura final, ou com etileno diamino tetracético, ou com dietileno triamino pentacético. São ácidos que são utilizados e que são agentes complexantes utilizados para poderem favorecer a captura dos metais liberados. Eu vou mostrar um vídeo, esse vídeo é muito interessante. É um professor bastante conhecido da USP, da Universidade de São Paulo. E no final aqui do vídeo eu volto e a gente fala a parte final da nossa aula, tá bom? Vamos lá. Sou professor aqui do Instituto de Química e eu trabalho com nanotecnologia. E uma das linhas de pesquisa que nós estamos produzindo é transformar esse cristal de magnetita em pó. Só que eu não trituro, eu não vou pegar e moer esse cristal. Eu sintetizo essas partículas nesses reatores que estão sendo mostrados aqui. O que tem de diferente nessa magnetita que nós preparamos? Ela é muito mais forte do que aquela magnetita natural, porque ela é nanopartícula. Então, se eu pego um ímã e coloco nesse pó, olha, essa partícula é extremamente magnética. E o tamanho de cada partícula é de 1 bilionésimo do metro, é um nanômetro. Bem, o Brasil é um país imenso, todo mundo sabe disso. É um país que tem uma riqueza mineral que nós já conhecemos, realmente admirável. Temos uma renda muito grande, uma boa renda com a exportação de commodities, de minerais, minérios, mas sem muito beneficiamento, sem muito trabalho para gerar valor agregado. Vendemos barato e compramos o produto que nos interessa, que são os metais, as ligas, e pagamos muito caro. Em se tratando de cobre, existem 2 tipos de minérios de cobre. Esse daqui é um dos minerais de cobre mais comuns, é sulfeto de cobre, e é um minério que tem muito cobre, e a gente utiliza isso para obter cobre metálico. A gente mistura esse material com carvão em altos fornos, o cobre funde, sai um material em fusão, todo impuro. Esse material é o cobre metálico que é refinado depois. Esse é o processo chamado de pirometalurgia. E carvão produz gás carbônico,
aquecimento global, escória, rejeitos, polui o ambiente, polui o ar. Então é um processo que é usado hoje, mas não é visto com muita simpatia. Outra alternativa, e isso para o Brasil é importante, são esses minérios que são óxidos, carbonatos, sulfatos de cobre. Esses minérios não servem para pirometalurgia, o teor de cobre é baixo, mas a gente pode processar esses minérios e arrancar o cobre que está aqui na rocha. Essa aqui é a malaquita, eu vou fazer com água, mas o que se faz na prática é se faz uma pilha desse minério e nós borrifamos uma solução de ácido, aqui é água. Esse processo é chamado lixiviação. O cobre que está na rocha é extraído e gera um tanque de solução de sulfato de cobre ou sal de cobre. O cobre é recolhido em tanques enormes, às vezes piscinas de 200, 300 metros. Eu tenho que arrancar o cobre que está dissolvido. Então eu coloco querosene, que é um solvente orgânico, e um agente complexante orgânico que reage com o cobre e passa para o querosene. Então todo o cobre que está em água ele vai para o querosene. Aí tem uma série de processos de extração até chegar a uma solução aquosa pura. Essa é a etapa mais complicada, porque envolve processamento químico, vapores, polui o ambiente, muitas vezes é feito em céu aberto. Esse é um processo chamado hidrometalurgia. A comunidade científica olha com um pouquinho mais de simpatia que a outra, que é a pirometalurgia. Não é bem verde, bem limpa a técnica, mas é o que nós temos hoje. Mas hoje eu queria falar de uma nova aplicação. Isso é completamente novo, não só no Brasil, no mundo. É uma tecnologia nossa, feita aqui, totalmente brasileira. Qual é a base dessa tecnologia? Eu tenho aqui uma solução de cobre, azulzinha, e eu coloco a nanopartícula aqui dentro. Ela fica preta porque a nanopartícula está suspensa. E a nanopartícula vai correr atrás de todos os íons de cobre que vão ficar grudados nela. Aí eu faço então uma célula eletrolítica. Eu vou aplicar o ímã, as partículas vão para o eletrodo. Então eu tenho as partículas magnéticas com cobre aderidas ao eletrodo. O que eu tenho que fazer agora? Aplico uma voltagem, 2 volts, eu tenho cobre metálico. Final da história. Quando acabo de depositar o cobre, eu venho com o ímã, puxo do outro lado e começo um outro processo. Põe mais cobre, retiro e vou ciclando. Então, todo aquele processo pirometalúrgico, poluente, todo complicado, desaparece. O processo hidrometalúrgico atual, que envolve solvente orgânico, extração, separação, concentração, também desaparece. E nós temos cobre metálico de boa pureza. Esse é o processo que nós chamamos de nanohidrometalurgia magnética, porque usa um ímã, mas que não serve só para cobre. Serve para qualquer metal, a gente faz as nanopartículas e a segunda etapa é fazer o tratamento químico das partículas. E o tratamento químico introduz funcionalidade. A partícula se torna inteligente, ganha capacidade de se ligar ao cobre, à prata, ao ouro, ao mercúrio, ou de transportar uma droga, um medicamento, ou de limpar o ambiente. Eu faço para todas as finalidades, aplicações médicas, ambientais, analíticas e metalurgia também. Nós conseguimos automatizar esse processo para obter metal em estado puro. Esse daqui é o reator automatizado para experimento de nanohidrometalurgia magnética, que na verdade ele é um robô. A gente programa os parâmetros por computador e ele vai reproduzir o que a gente pediu, cada etapa com as condições e características que nós precisamos, e ele pode ser empregado tanto para finalidade de estudo, fins acadêmicos, quanto para purificar e obter pequenas quantidades de metal. Então aqui a gente tem uma solução de íons de cobre, esse azul é por causa dos íons de cobre, e a gente vai adicionar agora nanopartículas magnéticas que vão ser responsáveis pela captura desses íons. A gente vai começar pela agitação da solução, já contendo nanopartículas magnéticas. Depois dessa etapa, vai ter um ímã que vai subir para a superfície de um eletrodo. O ímã está posicionado abaixo do eletrodo e o campo magnético está atraindo as nanopartículas que já capturaram os íons de cobre para a superfície do eletrodo. Esse processo, na indústria, chega a durar até 7 dias. Aqui a gente demora minutos, algumas horas. Então, justamente a vantagem de se utilizar nanomateriais magnéticos é que a separação desse material, o transporte do cobre, é muito mais rápido, porque ele é acelerado pelo campo magnético.
As partículas magnéticas, elas responderam ao campo do ímã e se depositaram na superfície do eletrodo. Depois desse processo, vai ser acionado um potenciostato, que vai passar corrente elétrica através do sistema. Ela vai ser responsável por transformar esses íons de cobre em cobre metálico. Finalizado, então, o processo de eletrodeposição, o cobre já foi convertido para a forma metálica, então o ímã volta para a sua posição original e a gente vai acionar uma bomba de sucção para retirar essa solução. Se nós quiséssemos continuar com o processo, poderíamos fazer mais um ciclo, mais 2, mais 10, mais 100, quantos fossem necessários. Essa mancha negra aqui, bem no centro, é cobre metálico, na forma microparticular, depositada sobre o eletrodo. Esse processo ele foi realizado em escala laboratorial, numa indústria, seriam necessários reatores maiores, bastando algumas adaptações do equipamento. Esse é um processo totalmente verde, porque ela é reciclável, trabalha em água, não produz vapores, otimiza o uso de energia e é um processo limpo. Nanopartículas hoje, em geral, elas estão sobre o foco da Anvisa e de todas as agências reguladoras, não porque sejam perigosas, mas porque são coisas novas. Por fato de ser novo, tem que ser estudado. Então, na área médica, na área de alimentação, nutrição, é lógico, essas partículas precisam ser estudadas assim, elas não foram feitas para serem ingeridas, comidas como alimento. Mas para aplicações industriais, mineração, limpeza, essas coisas não. Porque ela não vai direto para o nosso organismo e o material do que ela é feito não polui o ambiente. Talvez tenha uma certa resistência das empresas que trabalham na mineração de usar. Primeiro porque o investimento em mineração é muito alto. Uma empresa que já investiu alguns bilhões para montar sua unidade não vai trocar a tecnologia por outra porque a outra é mais bonitinha. Então vai ter um momento de troca. Muito em breve, com essa tecnologia, nós vamos poder recuperar todo o cobre que vem da eletrônica, eletrodoméstica, construção civil e dar uma nova forma para esse cobre, sem precisar usar minérios, com um rendimento muito melhor e abaixa o custo e limpa o ambiente. Você aproveita e descarte, coisa que não é feito hoje. É nessa linha que nós apostamos mais. E quem sabe um dia uma empresa, uma mineradora se interessa também em fazer um processo assim, nada impede. O Brasil só vai mudar na área de mineração quando passar a investir em tecnologia de transformação dos minérios em produtos de alto valor agregado. E para fazer essa transformação, isso é química, química pura. É isso aí, moçada. Espero que vocês tenham gostado da apresentação. Eu resolvi, né, fazer essa aula gravada. Eu vou então colocar a aula disponível aí para vocês. Vou colocar também para vocês, além da aula, do link dessas aulas que eu dividi por causa do tempo, assim como também os slides e também os capítulos dos 2 livros que falam sobre isso, para que vocês tenham isso como informação. E eu queria que vocês pensassem, o que fica mais disso para mim, sabe? É para que a gente possa pensar como a gente poderia colocar isso dentro da sala de aula. De que maneira? Que eu acho que esse é o desafio nosso. O desafio aqui não é, sabe, é a gente saber tintim por tintim o que está escrito isso. Sim, a gente precisa conhecer, eu acho que é importante a gente saber, ter alguns conhecimentos básicos, sim. Mas esses conhecimentos básicos, como que a gente pode colocar? Vejo que existem, para cada uma dessas situações que eu coloquei para vocês, possibilidades de nós colocarmos isso dentro da sala de aula. E sempre reflitam nisso. Né? Vejo que nós estamos falando de nanotecnologia da mais alta categoria, ou seja, de uma tecnologia de altíssima qualidade, que infelizmente não chegou dentro das salas de aula, mas que precisam chegar. E aí a gente precisa, nós, né, precisamos pensar como colocar isso dentro da sala de aula. E isso é possível, diante dos diferentes conteúdos de química que nós trabalhamos, pincelando, trabalhando, né, esses conteúdos com exemplos, como nós vimos aqui da nanohidrometalurgia. Tá bom? Forte abraço para vocês e provavelmente na semana que vem já estaremos sincronizados aí.
Abraço a todos. Se tiver dúvida, pode mandar, conversar, mandar no WhatsApp coisas para mim. O Carlos tem meu telefone, pode pedir para ele que ele pode passar por cima sem problema nenhum. Ou manda e-mail, como eu deixei aqui, tá bom? Forte abraço para vocês aí. Abraço.